bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um pedaço, mais um capítulo aqui da série sobre personalidade e modelo cognitivo. Se você não assistiu a parte 1 a parte 2, corre ali no canal, na descrição aqui vai ter o link e o sequencial da videoaula para você assistir direitinho na ordem, porque ela foi pensada para seguir aí uma certa estruturação, tá bom? Também aproveite para deixar seu like, deixe sua dúvida, seu comentário, se está gostando, se não está gostando, o que gostaria de ver aqui na página. E não se esqueça de nos seguir aí, se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Tá joia? Dito isso, vamos à terceira parte. Aqui, gente, essa videoaula eu acredito que ela vai ser um pouquinho mais breve, um pouquinho mais curta, mas eu quis introduzir também, não falar diretamente, antes da gente entrar na parte de psicoterapia, na parte de psicologia, que até então a gente está falando da gênese, a construção da personalidade, de um foco evolutivo, algumas percepções a respeito da infância e adolescência, o que é personalidade, o que é temperamento, o que é caráter, a construção de tudo isso. E antes da gente entrar no modelo cognitivo propriamente dito, eu acho importante a gente, até por uma questão de honra, uma questão de nós citarmos aqueles que têm que ser citados, porque a psicoterapia, que vem da psicologia cognitiva, os autores como Beck, Ellis, Freud, Lacan, Rogers, qualquer linha que você pense, a base vem da filosofia. É interessante a gente entender um pouco essa base da filosofia, entender na raiz, na origem, a ideia desses pensamentos, até para vocês começarem a questionar que tipo de visão de ser humano vocês mais concordam. Porque as linhas psicoterápicas, ou até dentro da própria linha psicoterápica cognitiva, às vezes, vão ter determinadas percepções e visões do ser humano. E é importante a gente entender a filosofia para ver o quanto a gente concorda ou não com aquele modelo na sua base, na sua gênese, na sua ontologia, que visão de ser que aquela psicoterapia ou modelo aplica, tá bem? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse módulo. Lembrando, essa é a terceira parte, filosofia e psicologia cognitiva. Temos também a primeira e a segunda parte evolucionismo, de onde tudo vem, como nos constituímos e formamos nossa personalidade. Terceira parte, aqui estamos. Depois falaremos sobre o modelo cognitivo, propriamente dito. E por fim, fecharemos apresentando quais são os ditos transtornos de personalidade, o que é uma personalidade saudável, o que é uma patológica, como é que a gente define isso e quais são os transtornos. Tá joia? Então a gente precisa entender que a terapia cognitivo-comportamental, ou qualquer modelo de psicoterapia, que a gente está falando mais da comportamental, psicanálise, humanismo, Gestalt, ela bebe da filosofia. As psicoterapias são aquele copinho ali embaixo. A filosofia é uma gama de estudos muito mais antigo que vai questionar e tensionar como é que o conhecimento se constrói, a epistemologia, e também qual é a visão que nós temos de ser humano, a ontologia, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Bem brevemente pincelado a respeito dos modelos. Para a gente, de novo, eu friso, é importante a gente ver que visão de ser humano a gente concorda ou não, ou a gente tem, para saber que linha a gente vai seguir, tá? Então, a psicologia cognitivo-comportamental, cunhada por Albert Ellis e Aaron Beck, anos 60, 70, 1960, 70, ela tem como base, pessoal, a filosofia estoica, a filosofia fundada por Zenão de Citium, seguida por Epíteto, Marco Aurélio e Sêneca, tá bom? São esses estoicos que nós temos registro, Existiam muitos outros, mas que infelizmente o material não se perpetuou, não sobreviveu ao tempo. E os estoicos, eles têm para o primórdio o uso da razão para tentar controlar, ali está errado, controlar ou moderar as paixões. Então é uma herança socrática, uma herança platônica
dos estoicos, que aí vem aquela famosa frase de Epíteto, não são os eventos em si, mas a forma como nós interpretamos os eventos, né, que é o que importa, vamos dizer assim. Marco Aurélio vai dizer, a forma como pensamos é que dá o colorido para as nossas emoções ou sensações. Enfim, existem várias sensações e várias citações aqui e estudos dos estoicos que vocês, se vão ler, o próprio manual, o Enchiridion, né, o Manual da Vida de Epíteto, é bem focado no uso da razão, no predomínio da razão. Então, se eu tenho determinados estados emocionais, eu vou tentar controlar eles, eu vou tentar alterar eles através da lógica, através do pensamento, através da estruturação do pensamento. Então, a TCC bebe muito disso. Se vocês verem as técnicas, elas vão estar baseadas em análise de pensamento, correções de distorções cognitivas, eu e você como cientistas descobrindo de forma empírica a realidade. Então muitas vezes o sofrimento está ligado a você pensar de uma forma que não condiz com a realidade. Isso parte de um pressuposto objetivista, que existe uma realidade externa pela qual nós não enxergamos, e o papel do terapeuta é quase como se fosse um cientista ajudar o paciente a enxergar melhor essa realidade e corrigir suas distorções de pensamento. Isso vai fazer com que ele modere, altere estados emocionais. Essa é a base da terapia cognitivo-comportamental. Os estoicos focavam muito nas ações que estavam no seu controle, da dicotomia do controle, né? O que eu controlo, o que eu não controlo. Abrir mão daquilo que eu não controlo. Me relacionar melhor com os meus pensamentos e assim ter uma vida mais suave. O propósito do estoicismo é eudaimonia, é o navegar suave, é não sentir estados emocionais tão intensos e o uso da razão para controlar estes, tá bem? E a terapia cognitivo-comportamental então tem essa visão de ser humano, mais correcionista, vamos dizer assim, do modelo de controle e mudança através da lógica e da razão. Existem outros autores que vão trazer alguns aspectos diferentes, como Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. E Friedrich Nietzsche também bebeu muito de Dostoiévski, né? Mas Schopenhauer foi o primeiro ali a colocar, difícil dizer que foi o primeiro, né? Porque ele sempre leu em algum outro lugar, mas é dito pai, vamos dizer assim, dessa ideia de instintos, vontades inconscientes que tem dentro da gente. Nietzsche vai aprimorar isso, vai chamar isso de drives, de paixões, de impulsos. E é uma visão interessante que diz o seguinte: nós temos dentro de nós necessidades emocionais, drives, forças inconscientes que precisam ser atendidas. E aqui entra, de certa forma, incongruência com o modelo cognitivo de Jeffrey Young, por exemplo. Mas o que Schopenhauer e Nietzsche vão dizer, principalmente Nietzsche, é a ideia de que nós não temos lá muito controle sobre essas forças pulsionais. Na verdade, a razão ela seria uma pequena parte, um fragmento consciente de um filme interno que está se passando. Então, se eu tenho um drive muito forte que vem e me sobressai, a razão vai ser uma espécie de justificativa consciente que eu vou dar para mim mesmo de por que eu quis aquilo. Então, para Nietzsche, o que importa é nós escutarmos o nosso corpo e não tanto a razão. Então aqui vai ter um pouco de diferenciação em relação ao modelo cognitivo da base estoica. Inclusive ele critica os estoicos e Sócrates dizendo que eles criam o mundo das ideias, né? Que não existe o mundo das ideias. Alguém já viu uma ideia caminhando aí pagando conta no banco? Não existe. O que existe é as nossas sensações. O que existe são as nossas emoções. É isso que a gente consegue sentir. O resto é metafísica. O resto são coisas inventadas que nós criamos para nos sentirmos melhor ou abstrairmos alguma questão corporal, né? Então ele vai focar muito de escutar essas necessidades internas. Escute o seu corpo, ele diz. Há mais razão em seu corpo do que em sua melhor sabedoria. Uma frase de Nietzsche. Então, é importante salientar esses drives, paixões e impulsos, porque aqui vai ter a base de terapias como a psicanálise, por exemplo. Freud leu muito Nietzsche, embora negue, né, na sua biblioteca foi encontrado muitos livros de Nietzsche. E a psicanálise tem muito de semelhante
de Nietzsche. A psicanálise ela não vai ser um modelo intervencionista ou correcionista. Ela vai ser um modelo do sujeito entender a ele mesmo, do sujeito entender como que ele funciona, mas não necessariamente vai ter força para mudar como ele funciona, e sim se adaptar ao mundo entendendo como ele funciona. O que significa isso? É o que a psicanálise chama de sublimação. Ora, se eu tenho dentro de mim uma necessidade de ser aceito através de que me olhem, eu vou ser professor. Eu vou estar sublimando isso. Eu vou buscar no mundo uma necessidade, uma vazão para aquela necessidade que eu tenho, para aquele drive que eu tenho, socialmente aceito. Não é socialmente aceito eu amarrar as pessoas e forçar elas a me verem, ou qualquer coisa bizarra que eu pensar. Não, isso não é aceito, eu infrinjo o limite do outro. Agora, se eu virar professor, gravar vídeos, virar youtuber, e as pessoas, eu ganhar dinheiro fazendo isso, socialmente é aceito. Então a psicanálise vai trabalhar muito com essa ideia de sublimar. Lacan tem um xiste que eu gosto, que eu coloquei aqui, que ele traz. Se você tem insônia, vai ser guarda noturno. Né? A ideia de sublime, entenda o seu funcionamento e busque no mundo uma vazão socialmente aceita para o seu funcionamento, para as suas estratégias. Isso é importante quando a gente for estudar personalidade ou transtornos de personalidade, porque até o presente momento não tem como mudar a personalidade de um sujeito. A gente tem como fazer o sujeito se entender e, de certa forma, suavizar alguns traços, mas principalmente tentar fazer com que ele consiga dar vazão no mundo de uma maneira socialmente aceita aquelas necessidades que ele tem, tá bom? E um ponto importante, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque essas duas vertentes, às vezes mais, às vezes menos, se conversam. Alguns terapeutas, alguns psicólogos vão primar muito mais pela questão lógica, pela razão, pelo ponto que vem lá desde do iluminismo, né, que se opõe à Idade Média, aquela coisa da razão, predomínio, nós temos controle sobre isso. E tem outros terapeutas, até cognitivos, como eu me incluo, que prima mais pelo trabalho emocional, pelo trabalho das necessidades, pelo trabalho de dizer assim, olha, a gente consegue até fazer uma espécie de trabalho cognitivo aqui, mas para se conhecer, através do uso da linguagem, né, ou entender o que toca dentro da gente, dar nome para as emoções, tudo isso. Mas a gente não tem lá muito controle desses drives, dessas necessidades inconscientes, quanto a gente gostaria de ter. Então a gente vai aprender a se conhecer e buscar no outro e no mundo um lugar onde a gente seja socialmente aceito. Essa eu acho que é um modelo mais elegante de a gente acompanhar o trabalho dentro da personalidade dos sujeitos, tá bem? Aqui eu estou dando um pouco da minha visão pessoal, mas vocês podem julgar e analisar conforme vocês queiram essa base filosófica que eu estou trazendo. E no fundo, é o que Freud chamou do duelo do sujeito, né? Ou a briga do sujeito, a adaptação do sujeito à civilização, ao outro. É o que eu estava falando anteriormente nas outras videoaulas, que quando eu nasço, e aí que todas as teorias trazem isso, só que com linguagens diferentes, né, com nomes diferentes, mas quando eu nasço, é uma luta que eu vou ter entre a minha autonomia, entre quem eu sou, e o outro, e o mundo. É uma luta entre minha autonomia, minha autenticidade versus a aceitação. Eu vou precisar me modelar esse mundo para ser aceito. Então, o que é modelar o mundo? Eu vou ter que abrir mão em algum grau dessas necessidades, desses drives que não vão ser 100% satisfeitos. E isso é o choque, né, que Freud vai chamar do homem com a civilização. É até onde eu posso ir versus o mundo. É o que o Nietzsche vai trazer, que é ou eu consumo o mundo ou o mundo me consome. É uma eterna luta de acomodação. E essa luta gera essa faísca, esse atrito, que muitas vezes gera o que a gente chama de psicopatologia, de mal-estar e de sintoma. Então, é um duelo de necessidades aqui, entre eu e o outro, entre eu e o mundo, de forma que eu consiga me adaptar a esse mundo. E isso tem a ver com a
estruturação da personalidade, a personalidade do sujeito, porque cada um, nós vamos ver mais adiante na aula 5, tem um traço de personalidade, um jeito de funcionar. E o nosso papel em psicologia é adaptar esse jeito de funcionar. Primeiro o sujeito enxergar o seu jeito de funcionar e depois adaptar esse jeito ao mundo de uma forma socialmente aceita. Seja por um início cognitivo, lógico, mas que também leve em consideração esses drives, essas necessidades e um trabalho emocional e de aceitação do sujeito por quem ele é.